Retornando às nossas videoaulas, nós vamos agora complementar a ação salvar do form usuário construindo o comando update que deve ser executado caso o edit_id.text não armazene o nulo, o vazio. Tá? Então, aqui no nosso if, na sequência do then no else, o nosso comando dml ele vai receber. Então, veja que de cara eu já delimitei o início e o fim da string e coloquei o ponto e vírgula finalizando toda essa instrução. Nós vamos então executar o comando update usuário, definindo. E agora eu vou começar a construir, dizendo que o nome recebe o quoted str do edit nome na sua propriedade text. Depois nós temos que, para dar sequência nos campos, acrescentar uma vírgula. E eu vou pular de linha para facilitar aqui a construção do comando. O e-mail, o campo e-mail recebe o quoted str do edit e-mail.text e temos mais um campo ainda a ser incluído, que é o campo autorizado. Autorizado recebe, autorizado também é um campo do tipo string, é um campo do tipo autorizado, é um campo do tipo varchar, então ele precisa ser delimitado por aspas ou apóstrofo, portanto quoted str do combo box autorizado na sua propriedade text. Muito bem. Então já definimos os três campos que serão atualizados por meio do comando update, mas para finalizar o comando nós precisamos, além de incluir um espaço, acrescentar aqui a cláusula where, para que apenas o registro selecionado seja selecionado seja atualizado. Então, update usuário definindo o nome com o conteúdo do edit nome, o e-mail com o conteúdo do edit e-mail, o autorizado com o conteúdo do combo box autorizado, todos pegando o conteúdo da propriedade text, e o where, o ID do usuário, ele deve receber o conteúdo do edit ID na sua propriedade text. Observe que, deixa eu finalizar aqui, e aí eu preciso concatenar com um fecha parênteses, o ponto e vírgula do final do update e o apóstrofo fechando a string. Então, aqui nesse finalzinho, observe que na cláusula where, o ID é um campo do tipo inteiro. Portanto, ele não deve ser delimitado por apóstrofo. Foi por isso que eu não utilizei a função quoted str para incluir, para concatenar o edit ID na sua propriedade text. Então, nós vamos salvar, executar o comando showMessage. A instrução showMessage, comando dml, deve apresentar o resultado do insert que foi construído e armazenado na variável comando dml ou do update construído e armazenado na variável
comando DML, só para nós visualizarmos. Nenhum erro de sintaxe foi identificado. Nós vamos acessar. Então, numa etapa anterior, nós vimos que executando um comando novo, por exemplo, antonio@hotmail.com, usuário autorizado sim, o comando insert, que será enviado lá para uma SQL no nosso banco de dados. Nós já tínhamos verificado que ele está correto, e se nós executarmos o comando alterar, mesmo que não façamos nenhuma alteração, ou simulando aqui, por exemplo, colocando alguma coisa, update usuário, definindo o nome com o novo nome, o e-mail com, apesar de nós não conseguirmos ver o comando totalmente aqui, né? Mas nós temos uma noção de que as coisas estão sendo construídas corretamente, where id igual a 1. Agora nós vamos partir para a execução do comando, de um dos dois comandos propriamente dito. O importante é que o comando está na variável comando DML. Para executarmos um comando junto ao MySQL, seja ele um comando DDL, DML ou DQL, nós precisamos de um jQuery. Então vamos acessar aqui o nosso form usuário e lá na Tool Palette nós vamos incluir um tjQuery. Esse tjQuery ele precisa estar conectado com o Zcon que está lá em dados. No entanto, nós estamos na unit usuário e o Zcon está na unit dados. Deixa eu voltar aqui no code, na unit dados. Portanto, o usuário precisa acessar a unit dados, né? Aquela operação que nós já fizemos várias vezes, selecionando aqui a unit usuário, file, use unit, dados, ok, e aí lá na unit usuários nós temos a instrução uses dados incluída, de tal forma que agora nós temos acesso a toda a construção que foi feita aqui na unit dados, inclusive definir que o jQuery, que ainda nós não demos um nome, deve estar conectado com o Zcon que está lá em DM. Então já fizemos, né? O Zcon está conectado com o banco de dados e o jQuery está conectado no Zcon. Um nome, propriedade name, então z comando dml, e agora finalizamos a nossa ação salvar, preparando esse jQuery para a execução do comando. Então, o z comando dml.close, nós fechamos o jQuery. O comando dml, na sua propriedade SQL, nós executamos um método clear para limpar qualquer instrução que porventura lá esteja armazenada. Em seguida, nós, na propriedade SQL do zcomando dml, nós adicionamos o conteúdo da variável comando dml. E então, por fim, nós precisamos executar zcomando dml. Se estivéssemos executando um comando select, nós utilizaríamos o método open. Mas nesse caso, nós estamos executando um comando insert ou update. Portanto, temos que utilizar o método exec_sql. Toda vez que nós temos alguma instrução passível de erro, nós temos que utilizar tratamento de exceção, try except, e aí eu vou, try except, caso tente executar essa instrução, se tudo der certo, eu só vou apagar esse finally que o próprio Delphi, tentando me ajudar, insiste.
Então eu vou deixar aqui uma mensagem, se tudo der certo, show message, comando executado com sucesso. E aí eu acrescento o caractere de mudança de linha. E na linha de baixo da caixa de diálogo show message eu vou apresentar o conteúdo da variável comando DML. Então tente executar o que está armazenado na propriedade SQL do jQuery, que é o conteúdo da variável comando DML, um insert ou um update. Se tudo der certo, comando executado com sucesso. Caso contrário, se não der certo, um show message. Vamos aqui mandar uma mensagem para o usuário: não foi possível executar o comando. E aí, novamente, o caractere de mudança de linha, comando DML. Ponto e vírgula, try except, obrigatoriamente nós finalizamos com um AND, e depois que o try except foi executado, dando certo ou não dando certo, nós vamos fechar o nosso formulário, form usuário.close. Lembrando que ao disparar o evento onClose, então vamos aqui selecionar no Object Inspector o form usuário, nos eventos o evento onClose. Então quando o form usuário for fechado, né, ele é retirado, ele é destruído, ele é retirado da memória, num termo que nós estamos usando aqui apenas para ilustrar, uma palavra que não existe, ele é desinstanciado. Vamos ver como é que está a nossa aplicação. Nenhum erro de sintaxe. Fizemos acesso ao banco de dados e vamos aqui tentar alterar, em primeiro lugar, o usuário Wagner. Vou colocar aqui mais alguma coisa, não salvar. Então, comando executado com sucesso, comando update, set nome, tal, comando executado com sucesso. Observe que, ao retornarmos para o form usuários, já foi executada a ação atualizar e o nome do usuário atualizado é apresentado. Tá? Vamos voltar aqui ao que era. Então, voltamos, comando executado com sucesso e lá voltamos. Tá. Vamos criar um novo usuário agora via aplicação, aquele que a gente tem usado aqui como exemplo. Então o Antônio, o e-mail antonio@hotmail.com, e o Antônio tem autorização para usar o sistema? Não. Salvar. Observe que foi dada uma mensagem dizendo que uma mensagem de erro dizendo que o campo senha não tem um valor definido. Então aqui o que aconteceu? Uma falta de sincronia entre a estrutura do banco de dados e a programação MySQL. Então eu vou executar aqui o comando break, vou encerrar a execução do programa e explicar para vocês o que está acontecendo. Quando nós executamos o comando insert, nós não definimos o campo senha, conteúdo nenhum para o campo senha. No entanto, quando criamos a tabela usuário para o campo senha, foi definida como o atributo not null, ou seja, a senha não pode ser nula. E nós estamos enviando um comando insert sem nenhuma senha. Portanto, o MySQL é como se ele estivesse, como não, ele está protegendo o banco de dados. Utilizando o SQLog, se nós viermos aqui no gerenciador de colunas, nós vamos ver que o campo senha ele está definido como not null. Então eu vou desmarcar essa opção apenas para nós vermos até então o nosso aplicativo funcionando. Depois eu vou remarcar e nós vamos trabalhar com a senha. Então,
acessamos novamente o banco de dados, acesso não autorizado. Bom, isso se deve ao fato de, deixa eu fechar aqui, que o usuário, vamos dar uma olhadinha aqui, o usuário Wagner Luiz Fernandes, se está com acesso autorizado ou não. Então eu vou fazer uma mudança aqui por fora, diretamente, porque eu só tenho um usuário, não tenho, né, a inserção do usuário Antônio não deu certo. Então voltei a autorizar o meu acesso ao aplicativo. Então acessei, acesso ao sistema. Vamos criar então o usuário Antônio, antônio@hotmail.com. O Antônio tem acesso ao sistema? Não. Salvar, comando executado com sucesso, e aí o Antônio foi inserido aqui na nossa base, na base de dados. Vamos atualizar e veja, o Antônio foi inserido, ID número 2, e nós estamos visualizando aqui o Antônio foi inserido, ID número 2. Tá? A ordem da consulta está sendo apresentada pelo nome. Se nós mandarmos apresentar pelo código, que é o ID, 1 Antônio, 1 Wagner, 2 Antônio, então os dois comandos insert e update estão funcionando corretamente. Na verdade, os três comandos, né? O insert, o update e o delete. Nós podemos aqui, aproveitando para fazer um teste, o Antônio ainda não, apesar dele não estar autorizado a utilizar o sistema, o importante aqui é que ele não fez nenhum acesso ao sistema. Então nós podemos excluir, comando executado com sucesso, o Antônio foi excluído. Ao atualizar a visualização do conteúdo da tabela usuário, nós voltamos a ter apenas um único usuário. Se um novo usuário for incluído, o usuário josé@hotmail.com. O José tem acesso ao sistema, comando executado com sucesso. O José está cadastrado, não existe reutilização de ID, portanto o 2 que teria sido destinado para o Antônio e foi excluído, foi deletado, ele não é mais utilizado, passa a ser utilizado o próximo registro, passa a ser o registro número 3, e ao atualizarmos aqui nós temos então um José 2 Wagner, colocando em ordem de código, colocando em ordem de nome ou em número de acessos. Nossa aplicação começa a ganhar corpo, começa a ganhar um formato já voltado para o usuário final. Na próxima videoaula nós vamos então tratar da questão da senha, como é que nós vamos gerar uma senha para o usuário. Então, até a próxima videoaula.